Olá pessoal, hoje dia 23 de setembro de 2022. Aqui é o Velgas, mais uma vez trazendo notícias e análises inéditas sobre geopolítica, especificamente sobre a guerra na Ucrânia, movida imoralmente pelo presidente e ditador russo contra aquele país. Os russos estão protestando e fugindo do país, enquanto Putin ameaça os países civilizados e a Ucrânia. Quero pedir para vocês inscreverem-se no canal, dar o like, compartilharem com suas redes sociais e também façam seus comentários, mesmo que não concordem. Tenho um prazer em conversar com vocês através dos comentários. Eu quero apenas destacar que o YouTube normalmente ele divulga mais o vídeo dos canais quando ele tem um número de likes maior e quando aumenta o número de seus inscritos. Portanto, peço a vocês, ajudem-me, inscrevam-se no canal e deem um like. O que vocês veem aqui, tenho certeza, vocês não veem em outros canais e tenho certeza vocês vão gostar do que vocês veem aqui. A polícia de choque detém manifestantes durante um protesto contra a mobilização na quarta-feira próxima passada nas principais cidades da Rússia. Eu vou citar algumas, como Moscou, Ekaterimburgo, São Petersburgo, etc. Na quarta-feira eram 23 cidades, na quinta-feira já eram 32 cidades de porte médio para cima com essas manifestações, e hoje esse número cresceu, só não tem o número final. Vladimir Putin ordenou uma mobilização parcial dos reservistas na Rússia com efeito imediato para irem fazer guerra contra a Ucrânia. Uma coisa que as pessoas não querem é morrer nessa guerra na Ucrânia, por causa disso os protestos. A ordem do ditador russo, Vladimir Putin, de mobilizar mais tropas para reforçar sua campanha militar na Ucrânia está se espalhando por toda a Rússia, à medida que os militares recrutam rapidamente novos recrutas e os sinais de descontentamento estão se espalhando de uma maneira exponencial. E o Putin está reprimindo com violência e prendendo todos os manifestantes. E dando voz, a polícia está dando voz de os que estão nos protestos e estão considerando eles mobilizados no ato. Putin anunciou a decisão na quarta-feira, enquadrando essa decisão como uma mobilização parcial, que, segundo o ditador, afeta apenas uma pequena porcentagem de russos com experiência no serviço militar. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e também membro da quadrilha de gangsters do Putin, ordenou a convocação imediata de 300 mil soldados adicionais, mesmo que várias notícias sugerissem que o número real poderia ser 3 vezes maior. Na realidade, ninguém sabe ao certo qual é o número que eles vão mobilizar. Vai depender do que estiver acontecendo no front, porque o decreto ele deixa uma abertura para isso, ele não fixa o número. Os 300 mil saíram da boca do Putin quando ele divulgou um decreto. O Kremlin encarregou os governadores regionais de supervisionar o projeto e endureceu penas para a recusa do serviço ou deserção para 10 anos de prisão. Notem que quem é contra a guerra, se manifestar, protestar, é 15 anos de prisão. E quem desertar e não quiser prestar o serviço militar na Ucrânia pode pegar 10 anos de prisão. Enquanto isso, o impacto do decreto é cada vez mais claro. Propaganda do governo mostra dezenas de vídeos surgiram nas mídias sociais e nas televisões abertas russas, que são fantoches do governo, mostrando famílias e amigos se despedindo de jovens recrutas que estão indo lutar na Ucrânia. Essas foram cenas que poucos russos poderiam ter imaginado até na semana passada, não tinha isso. Essa propaganda é para incentivar as famílias a mandarem seus filhos para a guerra, eu diria para a morte, porque os russos não querem ir, porque sabem que milhares de russos, soldados russos, morreram lá, e muitos não estão trazendo nem os corpos para cá. A Rússia não pegou os corpos, a Ucrânia está cuidando deles em containers, em vagões containers frigoríficos, mantendo aqueles que ficaram depois que eles retomaram o território. E bem antes disso, a Rússia estava incinerando os corpos dos soldados deles sem avisar as famílias.
Em Yakutia, no extremo norte da Rússia, para apenas reforçar essa propaganda que aconteceu, uma banda tocou a música popular da época da Segunda Guerra Mundial, chamada Katyusha. E os espectadores aplaudiram quando um recruta foi presenteado com um bolo, que coincidia com o aniversário da sua ida para a guerra. Foi algo assim, segundo um negócio patético, né? Um negócio muito patético. Em Lepestik, a 300 milhas ao sul de Moscou, um padre do Patriarcado de Moscou, que é a igreja aliada, a igreja ortodoxa russa aliada ao Putin, ele abençoou jovens recrutas em trajes civis enquanto as mães choravam. Aí um deles gritou: mamãe, eu vou voltar. Gritou um recruta quando o oficial ordenou que o grupo marchasse, e todos ficaram felizes porque eles estavam indo defender a Rússia. Ou seja, uma propaganda mentirosa para engabelar, para mentir para o povo russo, que assim mesmo não está acreditando e não está querendo ir para a guerra. Vocês vão ver aqui, vocês estão vendo, aliás, vídeos, e estão vendo também protestos nas fotografias e as prisões desses que estão protestando, e filas nas fronteiras para deixar o país. Mais uma propaganda falando da questão do sul da Rússia. Eles estavam mostrando uma discussão do lado de fora, estava acontecendo uma discussão do lado de fora de uma estação de recrutamento entre pessoas que assistiam um vídeo desses de propaganda na estação de trem. Aí uma mulher falou: meu filho está lutando desde fevereiro, assim, tipo, falando orgulhosa. Que ela pegou e comparou o conflito atual com a guerra da União Soviética com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Aí um homem começou a discutir com ela. Aquilo foi uma guerra, mas isso aqui é política. Isso aqui não é guerra. Nós não devíamos estar lutando na Ucrânia. Aí partiram para o bate-boca, aí chegou a polícia tentando apartar a bate-boca. Então, essa é a situação na Rússia, ou seja, não existe uma unanimidade, e acho que a maioria agora está ficando contra a guerra. Apesar das garantias do governo, apenas aqueles com experiência no serviço militar serão elaborados, segundo relatórios, né, que estão surgindo de documentos preliminares enviados para pessoas apenas com experiência em serviço militar, mas já tem relatório dizendo que eles estão recrutando pessoas sem experiência em serviço militar, porque estão indo na marra. E bem, a incerteza sobre o escopo do projeto, reportagens e postagens nas mídias sociais mostraram longas filas de carros nas passagens da fronteira da Rússia com a Finlândia, com a Geórgia, também mais a oeste, no Cazaquistão, com a Mongólia ao sul, inclusive para a Bielorrússia, entre outros. As passagens para voo da Rússia para países com isenção de visto, como Armênia e Turquia, estão esgotadas ou subiram estratosfericamente de preços. Por exemplo, para viajar para os Emirados Árabes, uma passagem que custava em torno de 10 mil reais, eu converti isso em reais, ela está custando hoje 60 mil reais. Em Moscou, um canal no aplicativo de mídia social Telegram alegou rastrear os movimentos de agentes de recrutamento em toda a cidade, até mesmo no metrô, em tempo real. Né? Então, tem aqui um exemplo que eu peguei. Na estação de Bamanskaya, os policiais estão parados perto da catraca, parando as pessoas. Né? Então, aí eles avisavam todo mundo isso aí, através desse app no Telegram. E na estação Parque Popeb, um grupo de guardas nacionais está bem perto da escada rolante. Então fica ali um agente que fica mobilizando o pessoal na marra, e a polícia pega o cara, agarra, joga num ônibus ou joga num caminhão e levam ele para o campo de treinamento. É assim que está sendo feita a mobilização, de uma maneira bem legal, né? bem tranquila, né? E o povo está feliz e aceitando, e uma propaganda que finge que o povo está aceitando. O Autozag Live, que é um grupo voluntário de monitoramento de direitos humanos, relatou que 9 ataques incendiários foram realizados em centros de recrutamento militar ou prédios governamentais em toda a Rússia entre quarta e quinta-feira ontem. Defensores dos direitos humanos dizem que a polícia deteve mais de 1.500 pessoas em protestos que eclodiram em dezenas de cidades russas após o discurso de Putin até quinta-feira ao meio-dia. Este número é maior, segundo fontes não confirmadas, com multidões gritando. Então, essas multidões gritavam: não à guerra, Putin para as trincheiras, não à guerra, mandem Putin para as trincheiras. Muitos agora enfrentam possíveis problemas legais, depois que as autoridades alertaram que os manifestantes corriam o risco de violar novas leis que criminalizam denegrir as Forças Armadas da Rússia com longas penas de prisão. Ou seja, você falou mal
das Forças Armadas da Rússia. Mal da guerra, no mínimo 15 anos de prisão. Vários manifestantes em idade de alistamento alegaram que receberam rascunhos de documentos enquanto estavam sob custódia policial. Então eles pegavam o documento, davam um rascunho do documento, apenas uma cópia do documento, e o cara tinha que ir, ele só voltava, tirava o documento, recebia de volta se fosse para a guerra. Mas também não sabe se ele for para a guerra se vai receber o documento. Ou talvez volte num caixão. Uma medida que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele defendeu como legal. Ativistas anti-guerra estão convocando mais protestos adicionais contra a mobilização neste fim de semana. Então parece que neste fim de semana o bicho também vai pegar em toda a Rússia, nas principais cidades, se não em todas as cidades. O Dmitry Peskov, ele é o porta-voz do Putin. E ele tem um filho de 32 anos que chama-se Nikolai. Aí um desses blogueiros contra a guerra de Moscou ligou para ele, passando-se por um oficial da mobilização. Aí disse, somos das Forças Armadas, você está sendo convocado para ser treinado e participar da guerra da Ucrânia. Diz que ele levou um susto, mas ele acreditou que era um mobilizador. Aí, educadamente, ele tentou que ele não poderia ser mobilizado, explicou filho de quem ele era, quer dizer, uma coisa muito cínica, né? E ele disse que ia resolver isso nos órgãos mais altos, competentes, para o mobilizador não se preocupar. Aí começaram a debochar dele, ele viu que ele caiu numa armadilha. Mas, de fato, é vergonhoso, né? Ou seja, a elite está fora, estão colocando o povão, os pobres, né? Exatamente a bucha de canhão. Ensinam o cara a dar uns tirinhos, porque essa mobilização do Putin tem um problema. O problema é que você não consegue treinar uma tropa, mesmo que é reservista, novamente em um mês. Né? Você tem que organizar, ter oficiais, ter mais sargentos, etc., né? Suboficiais, que vão atuar em tudo isso. Não é um bando que vai para lá desorganizado. E isso aí saiu da cabeça daqueles insanos do Kremlin, né? Daquela organização criminosa que lá está, e não poderia dar coisa melhor do que isso, não, lamentavelmente. E a Rússia está com problemas, né? A Rússia, que eu digo, o próprio Vladimir Putin, tem esse problema interno agora, que claramente ele agora vai ter que se voltar para repressão mais pesada e mais forte. Isso já está acontecendo, as manifestações estão aumentando, o povo não quer morrer nessa guerra, como em qualquer guerra. Então tem jovens declarando, puxa, mas eu quero viver, nós queremos ter a vida que nós tínhamos, por que eu vou brigar por uma guerra que é do Putin e não é minha? E isso é verdade, a guerra é uma coisa pessoal dele, é o ego dele, para ele mostrar que ele é o tsar, que ele é o maior. Ele está mandando jovens, crianças, né? Crianças, adolescentes de 21 anos, 22, 23, 25 morrerem por ele, por uma mentira que o povo sabe que ele inventou, né? Uma mentira sobre a Ucrânia, uma mentira sobre o nazismo, quando o nazista é ele, o povo já descobriu isso. Então ele tem esse problema, e é um movimento mais arriscado dele desde os poucos mais de 20 anos que ele está no poder. Ele pode cair por causa disso, né? Porque o que tem? Tem a pressão popular, tem a pressão das sanções que joga também o povo contra ele, por causa de necessidades, de falta de produtos, mesmo que alguns produtos sejam substituídos pela China, né? Pela Índia, sei lá, dos aliados dele em geral, mas não são a mesma qualidade dos produtos europeus, e nem tudo poderá ser reposto, né? Ou dos produtos americanos, canadenses, etc. Do Japão, né? Nem tudo. Então ele tem esse problema, e mesmo porque a Rússia está empobrecendo, o dinheiro sumiu da Rússia, o dinheiro sumiu das mãos do povo. Ele pode oferecer quanto quiser, não se sabe nem se ele vai conseguir terminar de pagar, conseguir pagar o exército que ele está lá. Mas vocês vejam que o povo está dizendo não à guerra. E o Putin quer que o povo, e ele com isso está ficando contra o povo, porque é ele e a organização criminosa que ele chefia lá no Kremlin que quer a guerra. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu peço, por favor, não esqueçam, deem um joinha.
Preciso de você, inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no meu canal. Compartilhe com suas redes sociais. Faça seu comentário. Deus abençoe a Ucrânia. Peço a bênção também para esse povo russo que não quer guerra. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a todos vocês que assistiram, que são inscritos no meu canal. Forte abraço a todos. Paz e bem.